livro de Atos, capítulo 9, fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O verso 2 diz, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, dito aqui, um parênteses, né, que ele estava perseguindo os cristãos. E na visão de Saulo, aqui, na visão de Paulo, aquela seita eram as pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo, e na visão dele, eles estavam equivocados, e ele começa a perseguir a igreja do Senhor, começa a perseguir os cristãos daqueles dias. E diz que ele pediu carta para dirigir-se a Damasco nas sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. Algumas versões está, não via nada. Ficou cego. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Paulo, pois eis que ele está orando. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse verso que nós vamos ler agora, o verso 12, que me fez atentar para essa palavra. E numa visão, ele viu que entrava um homem, Paulo, viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Eu vou ler de novo, e se você atentar aqui, tem um trocadilho, vamos dizer assim, nesse versículo. E numa visão, ele estava orando, olha, e numa visão, viu que entrava um homem chamado Ananias, punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. Então, ele teve uma visão espiritual, para que a visão física dele fosse restaurada. Entende que nesse versículo fica bem claro que existe uma diferença nítida entre a visão espiritual e a visão física. É interessante nesse texto que algumas pessoas até falam que Saulo caiu do cavalo, né? Quando ele ouviu a voz, ele ficou atônito e ele caiu do cavalo. Mas aqui em momento nenhum que a gente leu esse texto fala de cavalo, né? Ele caiu. E eu sempre ouvi que a gente, até nos desenhos animados, né, bíblicos, ouve que vê lá o desenho que Paulo caiu do cavalo. É lógico que um homem como ele, né, importante, provavelmente ia fazer essa viagem a cavalo, mas isso não fica claro no texto. Mas não é isso que eu quero falar. É que Paulo, aqui está falando, Saulo, ele cai. Simplesmente ele cai, quando ele ouve a voz do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para algo que, às vezes, a gente tropeça, a gente cai, e é em coisas simples. E o Senhor, às vezes, nos permite tropeçar em coisas rotineiras da vida, em momentos da vida, para que a gente possa ser despertado, para que nós tenhamos despertado a nossa visão. Muitas vezes o Senhor quer nos falar ao coração, Ele está a todo momento falando pela sua palavra, e às vezes nós estamos dispersos, longe, mas o Senhor aqui, Ele fez questão de marcar um ponto de encontro com Paulo ali. E ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele nem sabia, mas ele disse, Senhor,
quem és tu a quem eu persigo? E o Senhor se revela a ele. E interessante que nesse texto, quando Saulo ele está lá orando, ele fica 3 dias sem comer e fica lá orando, onde o Senhor manda que ele entrasse na cidade. E o mesmo Deus Todo-Poderoso que havia levado ele àquela condição, o Senhor tinha um propósito de falar com Paulo. E ele dá uma visão a um homem de Deus chamado Ananias. Dá uma visão espiritual e diz, olha, vai lá e fala com ele. Se a gente continuar lendo esse texto, nos versos seguintes, no 17, diz assim, foi Ananias, entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor não só queria restaurar a visão física daquele homem, mas usou dessa situação para chegar mais perto, para falar ao coração dele e para transformar a vida daquele homem. E é isso que Ele tem feito na nossa vida, querido. As circunstâncias que às vezes a gente olha na nossa vida e fala assim, ó, pereceu tudo, acabou, eu estou sendo confrontado. É nessa hora que o Senhor tem mistério a nos revelar. É nessa hora que o Senhor quer marcar um encontro conosco e transformar a nossa história. Se você for ver, eu quero correr aqui bem rapidamente em alguns versículos e dizer algumas coisas. Olha, a visão de Deus, ela nos faz ter discernimento. Uma das coisas que a visão de Deus, diferente da nossa, porque a nossa visão física, irmãos, aqui a gente está falando de diferença de visão física e visão espiritual. A nossa visão física, nós somos limitados, os irmãos bem sabem. Então, a nossa visão física, ela vai ver as limitações do caminho. Se eu vou ter condição de fazer algo ou não. Eu vou medir tudo primeiro. É lógico que a gente tem que planejar. O pastor aqui estava testemunhando desse grande milagre, mas por que eu ouvi isso? Porque teve o compromisso dos irmãos, a fidelidade dos irmãos e também teve boa gerência, boa disciplina com aquilo que foi empregado dentro da casa do Senhor, porque poderia ter sido gasto assim a rodo e hoje a gente não estaria tendo esse milagre. E é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. A disciplina é algo fundamental, o planejamento é algo fundamental, mas há uma diferença, porque às vezes o Senhor quer nos levar a fazer coisas, o Senhor quer nos levar a lugares, a circunstâncias, o Senhor quer nos levar a tomar decisões e a gente olhando a nossa visão materialista, muitas vezes física e humana, a gente fica colocando barreiras naquilo que o Senhor quer fazer. Se alguém nunca fez isso, eu quero dizer que eu já fiz muitas vezes, mas o Senhor tem me ensinado e eu tenho procurado aprender. E eu quero que você, quando você olhar as circunstâncias da sua vida, às vezes pessoas do seu lado, às vezes você chega a sair daqui do culto que nem um gigante, né? Vou chegar, vou tomar essa decisão, vou tirar todos os embaraços, os empecilhos, e de repente, às vezes alguém da tua família fala, mas não é bem assim, você pensou direitinho, querido? E aí você começa, mas Deus me falou, mas... E aí a gente começa a ouvir muito as visões humanas, as visões físicas, terrenas. E nós tiramos os olhos e esquecemos daquilo que Paulo fala, olhando para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé. Prossigamos para o alvo. Então a visão espiritual, a visão de Deus, ela nos dá discernimento. Eu queria que você abrisse rapidamente em Jeremias, o capítulo 14. Vou abrir junto. Se você não conseguir abrir antes, eu vou abrindo aqui e vou ler também. Jeremias 14, 14. Olha, o verso 14 do capítulo 14 de Jeremias diz: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração são os que ele vos profetizam. Não dá tempo de correr aqui nesse texto, irmãos, mas o
profeta Jeremias, ele sofria afronta. Por quê? O povo estava recebendo uma ordem do Senhor para que eles vigiassem com o pecado, e eles foram se corrompendo. E quando o Senhor disse que haveria destruição, castigo pelo pecado deles, ao passo que Jeremias profetizava aquilo que o Senhor estava falando, mesmo com perca do lado dele, mesmo sofrendo afrontas, vergonhas, vexames, mas por obedecer à voz do Senhor, os profetas de lá do reino profetizavam paz. Paz, quando a paz não estava ali, quando o Senhor estava enviando castigo. Jeremias foi lançado em calabouço, Jeremias passou por tantas humilhações, por tapas na cara. O Senhor fez grandes e poderosas provas com ele. Mas a irmã aqui teve um testemunho lá, até que o pastor citou aqui, da criança, do Isaac, né? Recebeu essa profecia. Mas quando a gente está buscando o Espírito de Deus, buscando apurar a nossa visão espiritual, o Senhor nos dá discernimento, irmãos. Porque às vezes as pessoas dizem palavras contrárias contra nós. E não é porque uma pessoa supostamente de Deus diz alguma coisa que você não tem que comprovar, amado, se aquilo não está indo de encontro com aquilo que a palavra diz. De encontro não, em contrariedade àquilo que a palavra diz. Porque se o Senhor te falou para você esperar, para você ter paciência, para você fazer algo, e às vezes alguém falou aquela palavra de maldição, muitas vezes a gente dá mais ouvido ao que o inimigo está falando, a afronta, o medo, do que... Para nós, às vezes, é mais difícil assim, achar que vai dar certo, do que receber aquela palavra de bênção. Porque, tipo assim, você receber uma palavra de paz... É mais fácil você ficar atormentado se alguém te disser uma palavra contrária, como assim, você vê um cachorro bravo querendo vir para cima de você, o inimigo vem com ferocidade para cima de você, do que dar ouvido àquela palavra de paz que o Senhor te deu. Quando o Senhor diz, vigia, toma posição, toma as tuas decisões, o Senhor te diz e te garante que se você fizer, Ele vai ser contigo. Mas quando Ele te diz para descansar, amado, descansa e confia nele. Faz a tua parte, confia no Senhor. Então o Espírito de Deus, Ele vem para nos trazer visão espiritual e nos trazer discernimento. Amém? Outro versículo que eu queria falar com vocês é sobre Uzias. Isaías, eu não vou nem abrir aqui, mas Isaías, o capítulo 6, se alguém quiser abrir. Isaías é um texto muito conhecido dos irmãos, que quando ele chega no verso 6, ele recebe um start, assim, né? Aquele momento crucial na vida de Isaías. O capítulo 6 de Isaías, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, o quê? Eu vi. Então, no momento de tragédia, porque Uzias era alguém que era próximo dele, dizem os estudiosos que o profeta Isaías era parente desse rei. E por isso também, certamente, ele tinha alguns privilégios. Mas nesse ano de morte, no ano do luto, a Bíblia vai dizer aqui que ele entrou, no templo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E é tremendo nós devemos atentarmos para esse versículo, porque quando nós nos deparamos com a presença revelada do Senhor, quando o Senhor nos revela a sua graça, a sua glória, nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa pequenez.
vemos em nós o que precisa ser mudado. O Senhor vem para nos confrontar, mas não porque Ele quer nos ver derrotados, cabisbaixos, subtraídos. Ele quer nos levantar, Ele quer nos erguer, Ele quer nos levar a lugares maiores, Ele quer nos levar a circunstâncias de vitória. E muitas vezes nós estamos presos nas nossas visões limitadas. Mas Ele diz: eu vi o Senhor. É impossível eu ter uma visão do Senhor, eu ter a revelação da palavra, daquilo que o Senhor está falando comigo e continuar da mesma maneira. Se eu e você tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós não conseguimos ficar alheios a isso. É uma escolha nossa rejeitar, sim. Mas ninguém pode passar indiferente à presença do Senhor. E a cada dia nesses cultos, a cada dia a palavra tem falado ao nosso coração. A cada dia o Senhor tem nos levado para frente, para cima. Ele tem nos falado para a gente sair do nosso lugar, porque nosso descanso não é aqui, amados. A palavra diz que o nosso descanso não é aqui. Então nosso lugar não é nesse comodismo terreno que muitas vezes deixa o homem prostrado, mas é seguir avante naquilo que o Senhor nos comissionou, naquilo que o Senhor nos confiou. Então o chamado de Deus, ele é revelado também. Às vezes você se pergunta, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu fico de lá para cá ouvindo as pessoas falarem que, quando eu me converti, as pessoas falam assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida. E parece que eu não vejo esse propósito se cumprindo. Parece que eu estou sempre como Jonas, procurando um jeito de fugir daquele chamado. Ou às vezes por medo, às vezes por achar que não tem competência para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E verdadeiramente nós não temos nenhuma competência, amados. Até hoje eu estava lutando com o Senhor, falando: Senhor, o que eu vou pregar? E até a tarde desse dia de hoje, eu estava com meu coração angustiado. E eu estou te dizendo isso para que você tenha uma certeza que nós, sem o Senhor, não tem pastor bom, não tem pregador bom, não tem intercessora boa. Tem a confiança e o se lançar em Deus, sabendo que nós de nós mesmos, nós não temos nada, mas aquele que nos chamou, Ele tem algo a acrescentar, e eu tenho a certeza que Deus está falando conosco nessa noite. Não por causa de quem está falando, mas por causa da palavra que está sendo pregada, porque a palavra de Deus diz que Ele nunca lança uma palavra sem que ela cumpra o propósito para qual ela foi lançada. Então você não tem que ter medo, você não tem que ter vergonha, porque certamente o Isaías, ele já cumpria um chamado profético, mas aqui ele teve a sua vida de profeta já mudada, transformada, e é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Nossa vida de cristão, nossa vida de crentes no Senhor Jesus, abalados nossos alicerces, sendo transformados a nossa história, para fazer tudo aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. E Isaías aqui, quando ele olha para a condição dele, olha, o que eu vou fazer? Eu estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu que ele ia perecer, mas se você continuar lendo, diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e eis que ela tocou a minha boca e disse: isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. É esse o poder da palavra que sai do altar todos os dias para mim e para a sua vida, é purificar a nossa vida, é purificar a nossa história, é tirar todas as fortalezas que Satanás tem erguido na nossa mente, dizendo que não vai ser possível, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que para nós é o fim, e tantas outras mentiras que ele tem dito. Mas nós devemos confiar naquilo que diz a palavra, que em todas estas coisas, mediante dor, tribulação, perigo, angústia, todas essas coisas, como disse o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou.
Aleluia. Então o Espírito Santo, ele renova a nossa visão e nos comissiona para o nosso verdadeiro chamado. Aleluias. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Crônicas, segundo Crônicas, que é o segundo livro das Crônicas, o capítulo 26. Aleluia, Senhor é bom, Ele está aqui. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Capítulo 26, 2 Crônicas. Tremenda essa campanha que o Senhor já colocou no coração do pastor sobre libertação e prosperidade. É isso, né, pastor? E nós vamos ver que nossa visão sendo renovada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, nós também alcançamos prosperidade. É isso que esse texto vai dizer. Uzias reina e prospera. Irmãos, eu quero só fazer um preâmbulo daqui. Uzias era um moço, ele era filho de um rei. E ele era filho do rei Amazias. Eu olhei aqui, anotei para não confundir o nome do rei, que era tanto rei que morria, pecava, voltava, ia outro, né? Enfim, ele era filho do rei Amazias. Um homem que devia receber a unção de Deus para governar o povo. E esse homem, ele peca tanto, o pai de Uzias, ele peca tanto, e é esse mesmo Uzias que nós lemos agora, quando o profeta Isaías, ele tem essa visão, no capítulo 6 de Isaías, é esse rei que morreu. Mas o pai dele, Amazias, foi um homem que pecou tanto contra o Senhor, que ele oferecia incensos aos deuses estranhos. Ele fez várias abominações diante do Senhor. Ele sacrificava sacrifícios para outros deuses. E foi um homem que o Senhor, ele abominou, porque esse homem, ele fez tudo o contrário daquilo que o Senhor Deus queria. Então ele morre e começa a reinar Uzias. Diz o verso 1 do capítulo 26, então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, olha como ele era jovem, da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Diz o verso 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E não era nas visões dele, não era nas visões de barriga cheia, era nas visões de Deus. Porque, olha o segredo, ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, do profeta Zacarias. E sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez? Deus o fez? Então, quando eu busco ter a visão de Deus, quando eu busco através da oração, do jejum, do quebrantamento, de ler a palavra, o Senhor me prospera. Senhor, Ele tem receita para tudo na Bíblia. A palavra de Deus é poderosa. O Senhor quer nos levantar. O Senhor quer nos levar a lugares altos, como nós cantamos aqui. Então o Senhor fez prosperar. Ele saía, guerreava, e o Senhor era com ele. Mas olha um detalhe, eu quero pular rapidamente, que as horas não perdoam. Eu quero pular para o verso 15. Que várias coisas acontecem aqui, até o verso 15, ele ia, o Senhor dava vitória a ele fortificava cidades, ele tinha estratégias de guerra, o Senhor foi dando tudo a ele, porque ele buscava ao Senhor, e ele era sábio e instruído nas visões de Deus. Quando chega aqui no verso 15, diz assim, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros. Gente, naquele tempo, ele fez máquinas de invenções de engenheiros.
O verso anterior diz que ele preparou para o exército dele escudos, lanças, várias coisas. Para aquela época, isso era algo muito acima. Então ele fez máquinas de invenções de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. A quem aqui já viu em filme, eu acredito que seja como aquelas catapultas, né? A gente vê isso em filme. E voou a sua fama para muito longe, porque, olha, até o nome dele o Senhor engrandeceu, porque ele buscou o Senhor. Porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Esse versículo diz que enquanto ele continuou buscando ao Senhor, o Senhor foi engrandecendo o nome dele, dando estratégias de guerras, dando sabedoria, alinhando os pensamentos dele para tudo aquilo que ele precisava conquistar. Mas, no verso 16, olha um perigo. Quando a gente deixa de buscar Deus, e a nossa visão vai embaçando. Mas, verso 16, havendo-se já fortificado, isso é triste. Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu não vou continuar aqui lendo, mas ele fez algo que não era para ele fazer. Esse é o perigo de muitas vezes nós tirarmos os olhos daquele que tem feito, que a missão Kairos, que cada um de nós nunca tire os olhos daquele quem faz todas as coisas por nós. Que eu e você nunca percamos o alvo de que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor, ele dá. Ele faz, e ele fez isso na vida desse homem. Mas, de repente, a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos que o coração dele começou a se exaltar. E ele foi perdendo a visão de quem ele era e começou a querer entrar em lugares em que o Senhor não chamou para estar. E a Bíblia diz que ele entrou no templo e ele sacrificou no altar do Senhor. Isso era papel do sacerdote. Não era para ele fazer isso. E ele pecou contra o Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele foi atacado de lepra. E foi disso que ele morreu, irmãos. Esse homem a quem o Senhor tinha exaltado e dado grandes estratégias, grandes coisas, ele morreu dessa doença. Ele morreu de lepra. Ele morreu leproso. E a lepra era uma vergonha. Naquele tempo, quem era leproso tinha que viver subjugado, distanciado de familiares, de filhos, de esposa, quem tivesse. Tinha que gritar a 15 metros de distância, leproso, para ninguém se aproximar. Perdeu o contato com seus entes queridos. E ficou envergonhado. Toda aquela sua glória foi murchando, porque ele tirou os olhos da visão espiritual que o Senhor tinha dado a ele. Esse é o perigo de nós tirarmos os olhos do Senhor. Sabe como isso acontece? Não é da noite para o dia. Num dia, a gente chega do serviço tão cansado, pastor, e não ora. Ou a gente vai fazer alguma decisão. Eu acho que o Senhor é comigo, o Senhor está me abençoando, eu vou. E pá, quebra a cara. Se a gente for ver em texto de Isaías, do rei Davi, ele era um general de guerra. Mas se você olhar, tem alguns textos, eu não vou me recordar agora do versículo, mas ele ia lutar, o Senhor já tinha dado várias vitórias para ele, e ele dizia ao Senhor, Senhor, eu posso ir contra eles? Eu devo ir contra eles? Todas as vezes ele perguntava para o Senhor. O que isso me diz? Que eu nunca devo me esquecer de estar me apresentando ao Senhor para tudo aquilo que eu for fazer, para toda e qualquer decisão que eu preciso tomar. Porque às vezes a gente quebra a cara por não consultar o Senhor. E às vezes a gente vai deixando
de tomar uma decisão hoje, sem orar. Às vezes a gente está cansado demais para buscar, às vezes a gente está querendo buscar um entretenimento. Não é pecado isso. Não é pecado. Mas quando nós invertemos as prioridades, nós corremos um sério risco de fracassar. Aleluias. E eu quero terminar aleluia, Jesus, com o versículo de 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Vamos começar do verso 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que no caso aqui era Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. O verso 10 diz: pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então turbou-se com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem é dos vossos, quem é dos nossos, que é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Vamos fazer uma pausa aqui. O rei estava achando, o rei oponente, né? Estava guerreando contra Israel, estava falando: tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Quem dos nossos aqui que está infiltrado? Porque toda decisão que eu tento tomar, eu sou surpreendido. Toda a estratégia de guerra que eu tomo, eu sou surpreendido, já faz para nós pensar em algo que nós somos capacitados a estar sempre um passo à frente daquilo que o inimigo das nossas almas quer preparar quando nós buscamos a orientação da palavra e nós buscamos a visão de Deus. E o verso seguinte... O verso 12 é tremendo, porque ele fala: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Verso 14: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Eu quero que você atente ao verso 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Esse verso, Geazi, que era um moço do profeta Eliseu aqui, ele fica estarrecido, ele acorda de manhã e de repente quando ele acorda cedinho e sai para fora, está tudo tomado, cercado pelo exército. Ele fala: Senhor, meu Senhor, ele vira para Eliseu e fala: o que nós vamos fazer agora? Agora, como diz assim, acabou toda a expectativa, né? Não tem o que fazer. O que faremos? E o profeta diz: não temas. Olha a diferença de quem tem visão de Deus e de quem não tem. Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te
que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Quem está lendo aí está dizendo, e viu. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Antes ele não conseguia enxergar, ele só estava conseguindo ter a visão natural, a visão humana, a visão carnal dele. Mas, de repente, o profeta Eliseu faz uma oração e clama ao Deus Altíssimo: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja aquilo que eu já consigo ver. O teu agir, o teu fazer, o teu falar na vida dele. Oh, aleluia! Peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente com cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O Senhor ouve a palavra daquele homem. A palavra que ele dá, olha, fere, Senhor, esse povo de cegueira, esse povo que está vindo contra nós. E eles foram feridos de cegueira. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-se-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha a estratégia que Deus deu para ele. O Senhor fala: olha, Geazi viu aquele monte de gente vindo contra. Falou: Senhor, o que vai acontecer agora? Senhor, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. E ele viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E de repente Eliseu, o profeta, lança uma palavra contra aquele exército inimigo, aquele exército contrário, e diz: fere-os de cegueira, Senhor. E eles ficaram cegos. Aí, ó a estratégia. O Eliseu vai lá: o que vocês estão fazendo aí? Não é aqui não que vocês têm que ficar? Vou levar vocês onde vocês têm que ir. E leva eles lá para a cidade de Samaria. E quando chega lá, faz outra oração: Senhor, abre os olhos deles agora, para que eles vejam. E de repente aqueles homens olham e vejam onde eles estão. Eles veem onde eles estão. E aí, o rei aqui de Israel pergunta: olha, agora eu vou matar? Não. Dá pão e água. Dá pão e água. Cuida bem deles. Prepara um banquete. Às vezes o Senhor nos dá estratégia. E o que Ele está dizendo para nós, para finalizarmos essa palavra, é o seguinte: você vai ter a chance de pagar com a mesma moeda, viu? Aquilo que te feriram, aquilo que te falaram contra você. Mas a vontade do Senhor não é que essas pessoas pereçam, não é que para que elas sofram aquilo que você sofreu, que doeu, e você sabe o quanto doeu. É para que você lance perdão, libere palavra de bênção, ajude, ministre sobre elas, porque sabe que o Espírito Santo vai fazer, vai trazer essas pessoas por amor a você cativas. Esse exército, a Bíblia diz que nunca mais entrou um exército sírio no meio do povo de Israel para afrontá-los. E era um exército poderoso. Mas eles caíram por amor àquele povo, porque eles foram bem tratados no momento em que eles eram para ser mortos ali, exterminados ali. E é isso que o Senhor vai fazer com os nossos inimigos. Tem uma palavra de Isaías, no capítulo 54, que um dia o Senhor falou comigo, um dia que tinham me dado uma palavra, irmãos. A pessoa foi enviada do Satanás aquele dia. Eu estava no meu serviço. Na época eu trabalhava numa loja desenhando, e eu cheguei lá
eu passei, alguém estava até me esperando, eu passei pela mesa e eu fui para o banheiro e eu falei, Senhor, que palavra é essa? Mas sabe aquela palavra de afronta que te causa dor, de humilhação, e eu não tinha feito. E o Senhor me deu uma palavra. Deixa eu ler com você. Eu digo para todo mundo que essa é a palavra da minha vida. Isaías 54. Aleluias. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. 54. Eu me senti no meio de uma tempestade, no olho do furacão naquele dia, naquela tarde, mas eu fui lá no banheiro, ajoelhei, me humilhei diante do Senhor, falei, Senhor, eu entrego para o Senhor aquilo. Essa situação eu entrego para o Senhor. E aí eu fui na minha mesa, tinha uma Bíblia, e eu fui ler. E caiu bem nessa palavra, irmãos, ó, o verso 11. Diz assim, ó oprimida, essa palavra serve para você que está aqui nessa noite. Você que tem recebido palavras que às vezes são contrárias para a sua vida, e a tua visão está tão no problema que está te causando tanta dor, tanta angústia nesses dias, e talvez sejam coisas lá do seu passado, parece que está tudo esquecidinho, mas de repente, às vezes parece que vem aquele filho que não vigia com a língua, e parece que mexe tudo, e volta tudo à tona, né? Mas o Senhor quer nos sarar por completo. Amém, irmãos? O Senhor quer nos sarar. Olha o que diz a palavra daquele dia, que é para nós hoje, porque a palavra é sempre poderosa e eficaz. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei. Oh, aleluia, te edificarei sobre safiras, que são pedras preciosas. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, o inimigo aqui, ó, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Mas olha o que diz o último versículo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluias.